Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo e muita gente tem me falado, me perguntado sobre gatilhos mentais. E é um assunto que está muito na boca do povo. E o que eu vou falar nesse vídeo é justamente sobre gatilhos mentais. Vou explicar o que é e por que eles dão certo. E os gatilhos mentais são a base da copywriting. Ou copywriting, né? O que é um copywriting? É uma técnica de texto persuasivo, que eu ensino inclusive num curso meu, Copy Samurai, mas é uma técnica de texto persuasivo em que você passa a escrever de uma maneira que converte muito mais vendas. E a base do copyright são poucas bases, né? As bases são poucas. Primeira coisa, gatilhos mentais, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Segunda coisa, matar objeções. Terceiro, mexer com a emoção positiva e negativa. Um outro vídeo eu falo isso. Jornada do herói, oferta. Então você tem basicamente 5 coisas que, se você souber bem, existem algumas outras, lógico, mas se você souber bem essas 5, você consegue fazer um bom texto persuasivo, uma boa copy, ok? Então vamos lá. Quem escreve uma copy, quem escreve um texto persuasivo ou uma cópia, aqui no Brasil ainda se tem dúvida se chama de copy ou de cópia, mas eu prefiro chamar de copy até que se decida. Copy é o termo norte-americano, copy, C-O-P-Y mesmo. Quem escreve uma copy é chamado de copywriter, ok? C-O-P-Y-W-R-I-T-E-R, ok? Copywriter. E ele vai escrever uma copy ou fazer um trabalho de copywriting, ok? Legal. Agora, o que essas palavras em inglês esquece? A questão é texto persuasivo, ok? Texto vendedor. São técnicas para você escrever um texto. E uma dessas técnicas que eu falei que eu ia comentar nesse vídeo são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são a base, a principal base de uma boa copy. O que é um gatilho mental? Primeira coisa, vamos entender o nosso cérebro. Como é que se processa uma decisão de compra? Quando você vê mais valor do que preço em um produto, por exemplo, por que as pessoas compram um iPhone por R$2.000? Porque ela olha e fala, nossa, esse iPhone por R$2.000, ele tem muito mais valor percebido para mim, é uma coisa subjetiva, do que o preço de R$2.000. E é por isso que eu vou comprá-lo, porque eu sinto que eu estou ganhando alguma coisa, que eu estou realmente levando mais do que aquilo que eu estou deixando, que é o dinheiro, que é o preço no caso. Legal? Então, quando o preço passa do valor, a gente tem a compra. Quando a gente não percebe valor em um produto em que o preço está abaixo do valor, por exemplo, para mim, um passador de slides tem muito valor. Por quê? Porque eu sou um palestrante. Mas para minha mãe, por exemplo, que não dá palestras, para ela tem valor algum. Ou seja, eu compraria um passador de slides por R$200, R$300, que seja. A minha mãe não, porque ela não usa. Valor e preço são coisas muito diferentes. Se você percebe muito valor para um preço menor, você compra. Se você não percebe valor, você não compra. O que os gatilhos mentais fazem? Fazem com que o valor percebido aumente. Por exemplo, quando eu falo para você, digamos que eu seja um vendedor de sapatos e você esteja comprando um sapato, ok? Digamos que você seja uma mulher e esteja comprando um sapato feminino, ok? Só um exemplo. E eu falo para você o seguinte, você está experimentando um sapato e eu falo para você o seguinte, olha, essa coleção aqui é uma coleção que chegou da Itália, agora há pouco tempo, e chegaram pouquíssimos pares, é uma coleção super limitada, e esse par, inclusive, é o último. Próxima coleção só daqui a um ano. Eu estou usando diversos gatilhos mentais nessa argumentação. O primeiro gatilho que eu estou usando é de autoridade. Quer dizer, esse par de sapatos é uma coleção que chegou da Itália. O segundo que eu estou usando é escassez. Coleção limitadíssima, poucos pares. E eu estou usando de novo escassez quando eu falo que aquele par é o último. Isso faz com que o valor percebido daquele par de sapatos aumente com relação ao preço dele. E, muito provavelmente, uma mulher vai chegar e vai falar o seguinte, nossa, é o último? Peraí, se é o último, deixa eu pensar direito se eu vou levar ou não, porque vai que eu perco esse último par de sapatos. Isso é o gatilho da escassez. E existem vários. Quando eu falo para você o seguinte, a compra nesse site é uma compra segura, porque nós estamos em um ambiente que é totalmente controlado e o seu cartão de crédito não corre o risco de ser copiado por algum hacker.
Mais alguns gatilhos. Gatilho da segurança, essa é uma compra segura. Gatilho do motivo, gatilho do porquê, porque esse ambiente é totalmente controlado. E gatilho do medo, e o seu cartão não corre o risco de ser copiado por hackers. Então, quando eu uso gatilhos mentais na minha argumentação, ela ganha muito mais força. Agora, o que são os gatilhos mentais? Bom, você entendeu o que são os gatilhos mentais? Algumas frases, algumas palavras, algumas colocações que ativam gatilhos, sentimentos, ações na mente da pessoa. E por que isso funciona? Porque o nosso cérebro é um grande criador de padrões. Você, por exemplo, você escovou os dentes hoje da mesma maneira que você escovou os dentes ontem, que foi da mesma maneira que você escovou os dentes anteontem. Você abriu a porta de casa ontem, quando você chegou, da mesma maneira que você abriu a porta de casa anteontem. Quer dizer, você coloca a chave de um jeito, você vira a maçaneta de outro. É exatamente o mesmo jeito todos os dias, ou muito parecidos. Por quê? Porque você tem que criar padrões. Nosso cérebro não pensa na respiração, na fala. Por exemplo, imagina se eu tivesse que tomar uma decisão sempre que eu pensasse em falar a palavra abacate. Como que eu vou mexer na minha boca, como que eu vou expirar o ar, como que serão as minhas cordas vocais para eu falar a palavra abacate. Você não pensa nisso. Isso já está no piloto automático. Só que não é só isso que está no piloto automático. Alguns sentimentos também estão no piloto automático. Pensa o seguinte, o nosso cérebro cria padrões para tomar o maior número possível de decisões com o menor gasto de energia. Por isso que os gatilhos funcionam. Porque pensa o seguinte, se eu tivesse que pensar para falar a palavra abacate todas as vezes que eu pensasse em falar a palavra abacate, tivesse que decidir como que eu ia mexer na minha boca, como que eu ia expirar o ar, a minha vida ia ser um inferno, porque eu ia pensar em tudo, eu ia pensar em como mexer as minhas mãos, como respirar. Isso não é uma decisão consciente, é uma decisão que está no inconsciente. São decisões que eu tomo o tempo todo sem pensar conscientemente, está no piloto automático. Só que existem muitas outras decisões no piloto automático. Quando eu falo que aquele é o último sapato que chegou da Itália e que a coleção foi limitada, aquele é o último par, alguma coisa é acionada também no piloto automático. Quando eu falo que esse site, a compra aqui é feita em ambiente seguro e você não corre o risco de ter o seu cartão de crédito copiado por hackers, também atinge coisas, ativa sentimentos, ações no piloto automático. Então, quando você usa gatilhos, por isso que é gatilho, né? Você aperta, você fala alguma coisa para ativar um sentimento ou uma ação. Quando você usa gatilhos mentais na sua argumentação, você entra lá no inconsciente do seu leitor, você entra lá no inconsciente do seu espectador e você faz com que ações sejam tomadas, mesmo que ele não sinta. Sentimentos levam a ações. Se eu tenho o sentimento de que, nossa, aquele é o último par de sapatos, eu vou perder aquele par de sapatos e parece que ele é muito bom porque todo mundo comprou, já não tem mais nenhum e eu não quero ficar de fora disso. O valor aumenta, a chance da compra aumenta porque eu usei alguns gatilhos, ativei sentimentos que ativam ações lá no nível inconsciente. Isso são gatilhos mentais e dá muito certo quando você usa esse tipo de técnica na sua argumentação, ok? Bom, esse vídeo é só para explicar para você o que são gatilhos mentais, que é a base da copywriting, que é a base de um texto persuasivo. Em outros vídeos eu vou explicar alguns gatilhos, vou explicar também como é que você mata objeções, as 23 objeções clássicas e emoções humanas. Bom, tem muita coisa para a gente ver por aí. Então, um grande abraço e até a próxima.